Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre essa autobiografia da Michelle Obama, chamada Minha História. É um livro que, assim, eu gostei, mas não é um dos melhores livros que eu li esse ano. Por que isso? Eu acho que talvez pelo fato de eu já ter muita informação, por eles terem, sei lá, permeado a mídia por 8 anos, talvez não tenha tanta informação nova assim, né? Enfim, eu sabia que a Michelle Obama que era de uma zona mais periférica da cidade de Chicago, né? Que é conhecido como South Side. Eu sabia que ela era formada em Princeton, que ela era formada em Harvard. Enfim, sabia que ela foi a primeira dama dos Estados Unidos. Mas, mesmo assim, foi muito interessante saber os detalhes dessa trajetória dela. Sobre como, por exemplo, ela aprendeu a tocar piano com uma tia-avó, que ela morava... Os pais dela, né, a família dela, morava no andar de cima da casa dessa tia-avó, então ela cresceu num ambiente com muita música, ela aprendeu a tocar piano desde criança. Sobre como, assim, logo já no início da infância, ela tinha uma certa aptidão para os estudos e ela já foi colocada, então, numa turma de estudantes mais avançados. E isso fez com que, então, assim, ela sempre fosse uma das melhores alunas. E quando ela sempre pôde estudar, ela sempre estudou, se eu não me engano, ela sempre estudou em escolas públicas, mas sempre escolas públicas muito boas, né? Então isso sempre deu muita oportunidade para que ela pudesse chegar até Princeton, né, para fazer a faculdade, e depois para Harvard para fazer a faculdade de Direito. Ela conta como, então, ela conheceu o que seria o futuro marido dela, o Obama. Ela era já uma advogada formada e trabalhava num escritório de advocacia em Chicago. E o Obama foi o estagiário dela. E foram ali, então, que eles começaram a namorar. Logo depois, ela largou o emprego que ela tinha na área de direito, porque ela sentia que ela queria trabalhar com algo que proporcionasse, que fosse mais gratificante para ela, de acordo com os ideais dela. Então depois ela foi trabalhar numa ONG, né, que ajudava a formar jovens para trabalhar no serviço público. Depois ela chegou a ser diretora de um hospital em Chicago. Ela também, se eu não me engano, trabalhou na prefeitura por um tempo. Então ela teve, assim, né, uma trajetória, assim, de ter um trabalho altamente rentável, como ela era advogada, para ganhar menos, mas fazer algo que era mais gratificante para ela. Ela vai falar também de como foi fazer campanha junto com o Obama. Ela sempre, assim, eu tenho certeza que o Obama não teria sido eleito se não fosse por ela, porque ela estava por trás desde que ele era senador, desde que ele era senador no estado de Illinois. Ela sempre esteve por trás das campanhas, batendo de porta em porta, conversando com eleitores, e foi assim nas duas campanhas presidenciais. Ela fala também, ela não poupa o Obama, ela não chega a acusar ele, mas assim, como ele fez uma opção de ter uma vida pública, ele acabou deixando, assim, o grande trabalho de criar as filhas e de cuidar da casa com a Michelle. Então, ela fala de como foi difícil, assim, né, ter jogo de cintura para criar as duas filhas e cuidar da casa e ainda assim ter uma profissão e ainda ajudar o Obama nas campanhas. Então ela vai falar muito sobre isso, sobre como isso pesou nos ombros dela. E depois ela ainda fala, né, de quando as filhas estavam quando o Obama finalmente saiu da presidência, que teoricamente ele teria mais tempo para a família, as filhas já estavam saindo de casa, indo para a faculdade, né? E ela comenta como isso deve ter doído nele, de não poder ter participado mais. Não que ele tivesse necessariamente um pai ausente, né? Todo dia, né, ela comentava quando ele estava na Casa Branca,
ele subia para sempre jantar com elas, para ter um jantar em família. Isso ela deixou bem claro. Mas certamente a carreira política dele, né, tirou muito tempo dele que ele poderia ter, então, gastado com as filhas. Ela também vai falar, assim, tem algumas curiosidades, assim, sobre que muitas pessoas sempre perguntaram para ela, né, como é morar na Casa Branca. E isso ela vai falar aqui, como é que é morar, que na verdade ela diz que é como morar num hotel 5 estrelas, chiquérrimo, onde tem pessoas, né, te cozinhando pra ti, né, arrumando as roupas que tu vai usar, fazendo praticamente tudo pra ti. E isso ela não nega que ajudou muito ela poder ter as próprias iniciativas dela como primeira-dama. Ela fala que ela criou, por exemplo, uma horta dentro da Casa Branca, que foi uma iniciativa para inspirar um programa maior chamado Let's Move, onde, assim, é um programa basicamente com várias iniciativas para prevenir obesidade infantil e obesidade em geral nos Estados Unidos, né? Ou seja, várias das iniciativas, como, por exemplo, não sei se necessariamente tirar, mas, assim, diminuir a quantidade de refrigerante nas cantinas escolares, colocar mais frutas e outros vegetais nas merendas escolares, tudo isso, assim, ela trabalhou para estimular isso e conter a epidemia de obesidade infantil nos Estados Unidos. Ela também vai falar sobre, por exemplo, como foram, não necessariamente os bastidores, perdão, não como foram os bastidores, mas como foi quando finalmente capturaram o Bin Laden, como, né, ela vai comentar sobre isso e sobre outros eventos da presidência, ou como, por exemplo, quando o casamento homossexual foi legalizado nos Estados Unidos, como ela quis ir junto com as filhas dela, ver com uma das filhas dela, ver a Casa Branca toda iluminada com as cores do orgulho gay, né, com as cores da bandeira do orgulho gay. Então, assim, é um livro interessante de se ler, tá? Ele saiu aqui no Brasil pela editora Objetiva. A tradução é muito boa, gostei, a leitura flui, assim como na versão em inglês. E assim, se alguém tiver interesse em saber como foram os bastidores e saber, enfim, né, como a Michelle Obama se tornou Michelle Obama, é uma autobiografia muito interessante de se ler. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima.